Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas são aí, mas aqui é 5:30 da manhã. Então a gente precisa conversar sobre o poder da imaginação. A gente sabe que a imaginação, que a mente, ela não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então a gente pode usar isso a nosso favor. É um jogo, a gente tem que saber jogar ele. Então, já que ela não sabe distinguir, a gente vai, né, fazer fazer ali da suposição, como muitas pessoas fazem. Então, porque funciona. Funciona real e realmente já fiz, já funcionou com várias coisas. Também a gente vai praticar, né, técnicas de lei da atração. Não gosto de usar a palavra lei da atração, tá? Então a gente vai usar técnicas de reprogramação mental para poder enganar a mente subconsciente, porque ela não sabe o que é real e do que é imaginário. A gente vai enganar a mente, escrever, né, o paradigma que a gente deseja e assim, né, criar a nossa realidade. A nossa mente, ela aceita informações que são repetidas durante muito, muito, muito tempo. Quando tu conta uma mentira e tu conta ela para várias pessoas e muita gente começa a acreditar e até tu começa a acreditar, então funciona do mesmo jeito na mente, entendeu? Porque é tanta repetição que ela começa a acreditar. E isso também funciona com doenças. Por exemplo, tu tem enxaqueca, tu tem alguma doença crônica e tu fica repetindo esse padrão para outras pessoas, um pai, mãe, irmão, primo, o que for, tu fica dizendo, afirmando a doença. Não vou não, tô com enxaqueca. Não vou não, minha rinite atacou. Não vou não, tô com dor. Tu fica afirmando isso durante anos e tu não percebe que tu tá fortificando um padrão ruim. Então, por exemplo, se tu parar de fazer essas afirmações, de fazer essas afirmações repetidamente, meu Deus, se você parar, você consegue mudar esse programa. Mudando esse programa, você consegue, né, alterar a sua realidade. Então, em vez de repetir, tô com dor, repete, tô com saúde. É muito mais benéfico para você do que você ficar repetindo que você tem uma doença. Para de repetir que você tem uma doença. Você vai estar fortificando ela e não é isso que você quer. Quer acabar com uma doença que começou aqui na tua cabeça? Tira ela da tua cabeça primeiro. Ah, e outra coisa, não aceita como verdade alguma doença que algum médico ousou te passar. Você não é doente, você estava. E é muito diferente entre estava e é. Quando você repete uma informação durante muitas e muitas e muitas vezes, o subconsciente, ele decreta aquilo como fato, entendeu? Então você precisa escrever, usar a técnica de Nikola Tesla, escrita, e escrever um novo padrão. É muito fácil identificar os paradigmas que você tem, as crenças negativas que você tem. Só coloca no papel todos os seus, é, as tuas barreiras, os teus bloqueios. E aí tu vai conseguir distinguir, né? Saber exatamente como tu quer vibrar. Você, no momento, está programado. E está programado desde seus 7 anos de idade. A programação, ela é de 7 em 7 anos. Quer dizer, a programação automática. Por isso que muita gente faz reprogramação mental, que é para não depender dessa programação. É tipo um upgrade, assim que se fala, né? Tipo um download avançado. É igual às 7 leis universais, uma das 7 leis universais que a gente já conversou sobre. Primeiro, tudo se cria aqui na mente e depois você transforma, depois acontece no mundo material. A imaginação, ela só é uma ponte que conecta o invisível para se tornar visível. Então, você precisa praticar a visualização vívida. Eu já ensinei isso para vocês e eu já ensinei isso muitas vezes para vocês, tanto no TikTok quanto aqui. Digamos que você tem que tomar uma decisão e você tem pensamento X, pensamento Y. O que vai dominar é o pensamento dominante. Então você sempre vai escolher o pensamento dominante. Por isso que tem que saber exatamente para onde é que você está indo. Só que tu tem que entender um negócio. Não é tu que escolhe o teu caminho, é o teu subconsciente. Então, por exemplo, tu tem dois caminhos. Tu, de forma consciente, ia escolher o Y, mas o teu consciente vai escolher o X. Entendeu?
Então, o pensamento dominante fica no subconsciente. Não importa se tu escolheu no consciente, não vai acontecer no consciente. Você nunca vai pelo consciente, você sempre vai pelo subconsciente. Por isso que é importante colocar a programação certa no teu subconsciente. E tu precisa criar a imagem, criar a visualização. Tu não consegue, por exemplo, criar, pega alguma coisa para você sentir como se você estivesse segurando o seu desejo, por exemplo. Digamos que tu quer um tablet. Tu vai pegar alguma coisa com o formato de um tablet, pode não ser tão pesado quanto, mas tu precisa segurar. Tu vai fechar os olhos, tu vai imaginar que tu tá com ele na mão. E vai fazendo gestos, assim, como se tu realmente estivesse usando um tablet, entendeu? Mesmo que tu não esteja, mas tu vai visualizar na tua cabeça que tu tá, tipo, abrindo, colocando a senha, entrando nos aplicativos, entrando na câmera. Tu vai entrar na câmera, tu vai colocar na tua direção como se tu estivesse realmente tirando uma foto e tu vai visualizar como se tu estivesse tirando uma foto, entendeu? Então precisa, né, organizar todo esse cenário, precisa de todos os detalhes possíveis, porque senão tu vai ficar frustrado depois. E não é isso que a gente quer, não é verdade? A gente quer que tudo aconteça como a gente planeja. Mas às vezes não acontece porque tu não imagina. Então, imagine, comece a usar o poder da imaginação. Você precisa entender que a imaginação, ela cria o paradigma e o paradigma cria 95% da sua vida. Só explicando rapidamente o que é paradigma, um conjunto de crenças que está na tua cabeça e que te controla. Então, por exemplo, tu tá aprendendo a dirigir carro, certo? Vai chegar um tempo que tu já tirou a carteira, tu tá, tipo, andando tranquilo na rua. Quem tá controlando o carro? Não é você. É o seu paradigma, é o teu subconsciente. Porque ele já se acostumou. Então, tu dirige já sem ir, já aperta já as coisas, sem precisar prestar atenção. Já é automático. O teu subconsciente já sabe todos os passos. Então, tu não precisa pensar muito. É o paradigma controlando a tua vida. Não é você controlando. É o teu subconsciente. São os paradigmas que estão, as crenças que estão no paradigma. Entendeu? É assim que ele funciona. Domina os teus paradigmas, que tu domina a tua vida. Te disseram que imaginar não é real, que o que tá na nossa cabeça é só imaginação, que não é real, e o caralho todo. Mentira! Mentira. É real. É real. Só que não é real nessa dimensão, mas é em outra. Então, o que tu imaginar aqui, pode apostar que é real também. Porque o que que é real? Emoção? Sentimento? Sentir? Tu consegue fazer isso tudo dentro da tua cabeça. Na tua cabeça tu consegue sentir tudo. Sentir emoção, consegue sentir o tato, inclusive, nos sonhos. Tu não consegue sentir? Tu não sente medo? Não sente alegria? Algumas pessoas conseguem dominar, conseguem voar nos sonhos. Eu, inclusive, sou uma delas. Mas e aí? Tu acha que realmente que na nossa cabeça não é real? Tenho que te informar que te enganaram de novo. É real tanto aqui, no mundo físico, quanto aqui, dentro da nossa cabeça. A maioria das pessoas utiliza a imaginação para fazer coisa que não deveria. Por exemplo, insegurança, imaginar perda, imaginar que vai dar tudo errado, entendeu? Não seja esse tipo de pessoa, não precisa. Não precisa. As pessoas ficam imaginando o pior cenário possível. É óbvio que vai acontecer, porque ela fica o quê? Imaginando repetidamente. Se a pessoa imagina de forma constante, aquilo vai acontecer, seja coisa benéfica ou coisa ruim. Eu sei disso porque isso já aconteceu comigo. Eu fiz testes comigo. Testes, eu testei isso. Durante uma semana eu pensei em vou ser assaltada. Eu juro pra vocês, eu pensei essa merda. Não, eu vou fazer esse teste, vou ficar pensando. Cara, eu pensei por uma semana inteira nisso. Vocês acreditam que eu ia sendo? Mas não fui, tá? Não fui porque eu falei, não, você tá louco. Me levantei, fui pra outro local e não fui assaltada. Meus guias espirituais estavam por perto? Com certeza, porque nada aconteceu comigo. E realmente eu quase fui assaltada. Mas, cara, é muita loucura. Aí eu fui fazer outro teste, que eu sou essa de fazer teste. Vou pensar por uma semana que eu vou cair da moto.
Por que eu fiz isso? Eu não sei. Mas o resultado, adivinha? Eu caí da moto. Uhum. Pensei durante uma semana novamente. E realmente aconteceu. Então, parem de pensar merda. Parem. Parem de imaginar a coisa errada. Porque a coisa errada, ela vai acontecer. Entendeu? Eu sou a prova disso. Eu já tô mostrando aqui os meus testes pra vocês. E eu fiz esses testes justamente porque eu tava com uma dúvida, né? Pô, se essa realmente vai acontecer se eu pensar nisso? Sim, aconteceu e o prazo é de uma semana. Como é que eu faço para poder criar com a imaginação? Eu sento na minha cama de forma confortável, óbvio, tem que relaxar o corpo. Tu tem que sentir como se o teu corpo estivesse relaxada, mas a tua mente acordada. Como é que funciona? Bota uma frequência, 432 Hz ou então 528, vai relaxar de qualquer forma. Só que tu tem que ficar atenta, tu não pode dormir. Se tu ficar deitado, é mais chance de tu dormir. Eu gosto de ficar deitado, inclusive, prefiro. Mas eu sempre deixo minha cabeça um pouco inclinada, que é pra poder me manter consciente. Mas vamos dar continuidade. Deito na cama, relaxo meu corpo, e aí eu chego em um estado que eu chamo de estado grog, que é aquele estado em que eu já escrevi ele no meu livro, que é quando tu não tá nem acordado e nem dormindo. Tu sente que teu corpo ele tá adormecido, tu sente que ele está dormindo, que ele está fixo, que ele está imóvel. Mas a tua mente, ela tá lá acordada, ela tá ativa. Então, é nesse momento que eu começo a imaginar, começo a fazer a criação, a cocriação, começo a imaginar o cenário que eu quero que aconteça, entendeu? É assim que funciona. E eu fico repetindo esse cenário. Não é um cenário que eu repito uma vez e durmo, não. É um cenário que eu fico repetindo até eu pegar no sono. Então, por exemplo, se eu quero criar eh, mais dinheiro, por exemplo, que a maioria de vocês quer, fico imaginando nota de 100 em cima da mesa. E eu fico repetindo 100, 200, 300, 400, até o número desejado. Aí eu fico repetindo esse padrão, até pegar no sono. Repetindo esse padrão, até pegar no sono. E você tem que fazer o mesmo, só que isso tem que ser com qualquer cenário. É iniciar um cenário, tipo, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Quando o fim quando chegar no fim, tu volta pro começo. Aí tu faz de novo isso, até tu pegar no sono. Início, meio e fim. Início, meio e fim. E isso tudo, tu estando no estado grog, que é no estado que tu não tá nem dormindo nem acordado. Tu sabe que teu corpo tá imóvel, mas a tua mente ela tá ativa. Quando tu chegar nesse estado, tu vai perceber. Tu vai perceber, não tem como tu chegar nele, tipo, caramba, o que que tá acontecendo no meu corpo? Quando tu chegar no estado grog, tu vai sentir como se é aqui que é o subconsciente, entendeu? Tu vai ficar meio assim. Aí tu é como se fosse uma ponte entre o teu consciente e o subconsciente. Tu não tá no subconsciente, mas tu tá no caminho, entendeu? E isso serve para resolver problemas também. Então, por exemplo, tu tá com uma causa na justiça e tu quer resolver ela o mais rápido possível, tá demorando, demorando, demorando. Tem casos que demoram anos. Então, tu tem que imaginar. Tu imagina a conversa, tu imagina o advogado conversando com a outra parte, tu imagina o processo sendo resolvido, que tu ganhou tanto, em si, entendeu? Isso também serve para relacionamentos também. Alguma pessoa brigou contigo, as ideias de vocês não estão batendo, imagina a ideia da pessoa. A ideia não, imagina a conversa que tu vai ter com a pessoa tintim por tintim, detalhadamente. O que tu vai falar, o que que a pessoa vai falar. Pode ser por mensagem, funciona. Pode ser pessoalmente, funciona. Tudo funciona. Tem que só que criar direitinho. Se for por mensagem, imagina todos os detalhes possíveis que vão estar na mensagem. A foto da pessoa, o nome, qual vai ser a mensagem, qual vai ser a tua resposta. Imagina tudo. Vou pessoalmente. Imagina como é que a pessoa vai estar, a roupa, o cenário, onde é que vocês vão estar no local, entendeu? Imagina tudo, todos os detalhes possíveis. A imaginação, ela cria. E ela cria muito mais rápido do que você pode imaginar. Então, quer resolver algum problema? Cria a solução na tua mente, entendeu? É simples, é fácil e não custa nada. É de graça. Vocês têm noção que eu imagino todo dia? Inclusive, uma outra forma de imaginar que eu faço que não precisa estar no estado grog e que funciona também. Tu vai fazer uma playlist, né, de músicas que te elevam, óbvio, e tu vai imaginar, tu vai criar o cenário. Tu vai, obviamente, sentar em uma posição confortável. Não deita, porque senão tu vai dormir. Fica numa posição confortável, coloca fone de ouvido
Relaxa a mente, dá 10 respirações profundas e imagina o cenário. E começa a criar, entendeu? É assim que dá pra fazer também, sem tu precisar entrar no estado grog, que é a maneira em que tu vai, né, acessar o subconsciente. É muito mais benéfico, mas tem esse outro jeito, essa outra técnica que eu também utilizo. E por que que funciona? Porque tem música. E as músicas, elas criam, elas aumentam as tuas emoções. Digamos que você quer passar em algum vestibular. O que que tu vai fazer? Tu vai colocar uma música de vitória, entendeu? Alguma coisa que te lembre vitória, tipo, eu vou conseguir, entendeu? Alguma coisa, alguma música nesse sentido. Depois que tu achar essas músicas que te vibram, né, que te elevam, que te colocam numa vibração mais alta, tu escuta, cria o cenário, vê o teu nome aprovado, vê o teu nome lá na lista, vê a pontuação, vê tudo. Então, cria um cenário de tu entrando no site, de tu olhando o teu nome na lista, de tu contando para alguém importante para ti, teus pais, teu namorado, teu marido, teus filhos. Começa a imaginar, criar todo o cenário e repete. Como eu falei, tem que ter meio, ou tem que ter início, tem que ter meio e tem que ter fim. Repete o cenário até se tornar real. É assim que funciona. A nossa mente ela é muito mais poderosa do que você possa imaginar. O vídeo fica por aqui, a gente vai para um próximo vídeo. Então, boa aula e eu espero que você tenha anotado tudo. Então, beijinhos e até breve.